Há uns 2, 3 finais de semana atrás, eu encerrei a série da Páscoa aqui, com o tema O que está por vir. Foi um culto que o Alex tocou algumas músicas aqui na frente. Quem estava aqui? Aquela palavra, ela continuou ecoando, eu fiquei pensando, algumas pessoas vieram falar pós-culto também sobre ela, e eu falei, acho que dali tem mais coisa. Não que se tu não teve nesse culto, que você vai ficar perdido, fique bem tranquilo, vou até dar uma retomada ali, não vai ter o Alex de novo tocando nem nada, mas vai entender aonde a gente parou e o caminho que a gente vai. Naquele culto eu frisei bem que existe um anseio em todos nós. E esse anseio, ele está no nosso dia a dia. Ele está em mim, está em você. Ou está tudo em paz. Ou está tudo tranquilo. E aí esse anseio, a gente viu que ele na verdade não é uma coincidência onde a gente senta todo mundo junto e fala, pois é, eu também sinto alguma coisa. Ele é bíblico. Eclesiastes vai falar, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Existe um anseio pela eternidade. O anseio para aquilo que é eterno em termos de tempo, mas também para aquilo que é completo, para aquilo que terminou, para aquilo que já está pronto, porque parece que a gente vive num mundo de construção onde tem muita coisa ainda que falta. E esse anseio para a eternidade é anseio para aquilo que é utópico quase, para aquilo que eu desejaria que fosse já pronto. E a gente viu que o ser humano, ele expressa isso, esse anseio pela eternidade, de diversas formas, mas especificamente através da arte. A arte é uma forma que a gente tem, que o homem tem, que Deus nos deu, para a gente botar o nosso coração para fora e falar, é isso. E eu trouxe alguns exemplos naquele culto, que hoje eu quero só dar uma retomada rapidamente. Um deles é esse quadro. Esse quadro é um quadro chamado Guerra e Paz, de Cândido Portinari. É um quadro que ele foi encomendado pela ONG, não, pela ONU. Pela ONU, e foi presenteado para cada país, cada nação que faz parte da ONU. E pediram para o Portinari desenhar um quadro que falasse sobre essa realidade. Ele cria esse quadro, que ele é enorme. Isso aqui foi quando ele foi exposto no Teatro do Rio de Janeiro. Então, para ter noção, ali são as pessoas e olha o tamanho de cada tela. Essas telas foram montadas em compensados, e do lado esquerdo, naquelas cores mais frias, é a guerra. Do lado direito, nas cores mais quentes, é a paz. Na paz ele coloca pessoas juntas, pessoas um ajudando o outro, comendo, celebrando junto. Essa é a visão do Portinari. Naquele anseio pela eternidade, o Portinari expressou dessa forma. Existe um cenário de guerra, mas no meu anseio de eternidade, paz é isso aqui. A gente também viu outro artista, que é o Eduardo Cobra, um grafiteiro. Até mencionamos que a segunda maior obra de arte dele é aqui em Curitiba, que são ali nos silos da Anaconda, né? Da farinha Anaconda. Então, tu gosta de arte, aquela obra de arte lá é a segunda maior do Cobra. Mas ele é um cara também que expressa isso. Ele, há tempo atrás, veio se declarar cristão, fez obras já mostrando Cristo e falando, isso aqui é a minha confissão de fé. Mas existem várias obras dele antes de ele se declarar cristão, que mostram esse anseio, desse mundo de paz, como a gente pode ver nessas, onde uma mão puxa a outra debaixo da água, onde uma criança, algo tão ingênuo, faz ali em formato de nuvens, o símbolo que ali pelos anos 60, 70 ficou famoso, que era um símbolo contra o armamento nuclear. Ele sempre expressou isso também. E a gente viu também que a arte, ela também, assim como ela expressa esse anseio pela eternidade, por vezes ela expressa também uma dúvida diante desse anseio. Esse poema aqui, ele é maior, eu peguei só a primeira e a segunda parte dele, onde Drummond, então, nesse poema chamado José, que é da onde vem aquele famoso
ditado popular, ou aquela frase que alguns usam quando não sabem mais o que fazer, a gente fala, e agora, José? Sabe, quando deu tudo errado, já tentou, né? O filho não dorme de jeito nenhum, tu já botou Lufital, já fez o que foi, uma hora tu olha para ele e fala, e agora, José? Que já é 2 da manhã, tu não dorme. É mais ou menos aqui o agora, José. Mas aqui tem um anseio também. Olha o que ele escreve. E agora, José? A festa acabou. A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E ele termina falando, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Para onde esse anseio pela eternidade tem feito a gente marchar? Ele sabe que o José está andando, a questão é para onde? Vivemos num mundo onde não dá para ficar parado. A gente marcha todo dia, todo dia. Mas diante desse anseio da eternidade, quem sabe essa pergunta, quem sabe ali antes daquela vírgula cabe o meu nome. E aí, Dudu? Para onde? Para onde esse anseio da eternidade tem te levado? Para onde tu tem marchado? E aí eu comentei com vocês que a gente tocou umas músicas aqui naquele culto. E eu trouxe parte dessas músicas que são músicas que mostram esse anseio. Uma música muito conhecida da banda Jota Quest, quando ele fala, vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais. É o anseio por essa eternidade. Ou então, quando Roberto Carlos, junto com seu parceiro Erasmo Carlos, vejam só, até o rei sofre desse anseio. Eles fizeram essa música junto e eles cantam, além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. É o anseio. Um tal de João escreveu uma música também onde ele convidava as pessoas a imaginar. John Lennon escreve Imagine e em uma das frases, uma das estrofes ele canta, nenhum motivo para matar ou morrer, nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Eu tenho certeza que se você for lá fora agora e perguntar para qualquer pessoa que está passando lá fora, de repente ela não vai ter a resposta, ou de repente a resposta dela não vai ser exatamente aquilo que tu acredita, mas ela vai ter anseios. Anseio por isso, por essa eternidade, por essa realidade onde tem paz, por essa realidade onde não tem mais dor, não tem mais choro. O anseio pela eternidade. E como o versículo muito bem colocou, é um anseio que os homens não compreendem. Não compreendem. A verdade é que o ser humano percebe que existe algo além da vida terrena, um senso de transcendência, eternidade e busca por significado. E ou tu é um extraterrestre, ou tu pousou hoje nessa terra, ou eu e tu estamos dentro dessa frase aqui. Não tem como fugir. Tem dias que a nossa própria existência é a nossa dúvida. O que eu sou? Para que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Por que tantas coisas? Por que comigo? Por que não comigo? Se a gente for a fundo na palavra anseio, vai falar que é o desejo ardente, intenso e persistente por algo ou alguém. Foi isso que Deus colocou no coração de toda a humanidade, em relação à eternidade. Um desejo ardente por Ele. Embora por vezes a gente não sabe buscar, por vezes as pessoas busquem em outro lugar. Um anseio ardente por algo, por alguém. Esse horário é sacanagem, né? Os cardiologistas de plantão, atrelado a uma vida de exercício físico, às vezes pode, né? Pode? Pode, viu? Pode comer uma gordurinha? Pode, porque daí tu vai ter mais cliente, né? E aí, gaúcho? Ele não é gaúcho, mas ele gosta das tradições, né? Um bom chimarrão, um bom churrasco, não? De Lages para lá é gaúcho, né? Ia bem ou não? Se de repente tu é mais da massa, agora ia bem também depois, né?
Eu não sou muito disso. Não estou falando da pizza, de comer eu sou de tudo. Eu não sou muito disso. Mas Deus me deu uma revelação agora. Você está salivando. Amém? Ou alguém não? Ou de repente nesse friozinho, né? Ia bem agora um docinho, hein? O André já falou, Jesus, é isso aí. Quem é mais chegado num doce agora, hein? Mergulhar um moranguinho, uma uvinha, vendo um filmezinho, uma garrafa de vinho. Eita, coisa boa, ó. Uma massinha também. Eu gosto disso aqui também, um caldinho verde, no inverno. Quem deu uma salivada na boca aí? No final estaremos vendendo, imagina o cara vendendo. Não tem nada para vender hoje. Eu botei isso aqui por causa disso. Quem está com fome quer comer. Quem tem fome quer comer. Eu tenho certeza que se agora eu viesse com uma bandeja com alguns quitutes, depois de dar uma aguçada na vontade, no desejo, vocês iam pegar aquilo lá com um gosto. Dizem que o melhor tempero é a fome, né? Do que as pessoas têm se alimentado? Do que elas têm se alimentado? Ou vamos ser mais explícito, mais direto. Onde a humanidade tem buscado saciar o anseio pela eternidade. Assim como a tua boca saliva pela comida, pelo desejo de se alimentar, o anseio da humanidade é esse teu salivar, essa água que dá na boca de eu quero me alimentar, eu quero me alimentar, mas do quê? Do que eu e você temos nos alimentado e do que a gente tem visto que a humanidade tem se alimentado por aí. Tem gente buscando o anseio por essa eternidade em coisas. No carrão do ano, numa boa casa, numa segurança. Tem gente que está buscando o anseio pela eternidade no mostrar alguma coisa. Em querer ser bem aceito nos ciclos sociais, se vestir conforme aquele ciclo vai olhar para mim e falar, uau. Ou ter aquilo que de repente um ciclo vai olhar para mim e falar, aí sim, agora tu é aceito. Há quem está buscando comida em coisas que, olha, trazem até um certo prazer momentâneo, mas a gente sabe que mata. Há quem busca esse anseio, matar essa fome em drogas, prostituição, em relacionamentos vazios. Isso não está longe, gente. Isso não está longe. A gente não precisa descer o monte e ir para esse lugar onde existe essa realidade. Porque ela está aqui dentro. Ela é dentro da igreja também. A gente passa por isso. Ali fora a gente vai ver pessoas passando por isso. Há um tempo atrás, estava andando no gramado ali, tem uma zerazinha, eu bati assim, vi uns negocinhos brancos, eu colhi, eu peguei 5 papelotes de cocaína colocado no gramado da igreja. E é isso. Eu desço para ir pegar coisas ali na papelaria, 2, 3 horas da tarde, e não tem um dia que eu desça ali que não me ofereçam drogas. E aí vai. Pode ser que o meu estereótipo também não ajude muito, né? Mas tudo bem. É que é uma realidade que está aqui. O anseio e a busca por matar essa vontade daquilo que é eterno, em coisas tão passageiras e tão destruidoras. Mas a pergunta que ainda vem mais provocação é: que alimento temos oferecido para os famintos? O que a gente tem colocado no prato das pessoas?
que eu e você, com a consciência que temos, que esse anseio pela eternidade só é sanado em uma pessoa, Jesus Cristo, em nada mais. Porque o problema, tirando essa questão de drogadição, prostituição, o problema não é tu ter um carro, o problema não é tu ter uma casa, o problema não é tu fazer uma boa viagem, o problema é tu achar que isso vai saciar a tua vontade, o anseio da eternidade. O problema é tu achar que vai ser naquilo ali que a tua vida vai ser completa. O problema é tu achar que vai ser naquilo ali que nada mais vai ser preciso fazer, porque aquilo ali me completa, me sacia. Não. De qualquer coisa que eu e você, que venha fazer parte do nosso alimento, que não seja Jesus Cristo, vai nos dar fome de novo. E é essa fome existencial, é esse vazio. Mas a provocação é que alimento nós temos oferecido? O que tu tem oferecido para o teu vizinho, para o cara que trabalha contigo, para o teu funcionário, para o teu chefe, para o teu amigo, aquele que vai na academia, para aquela galera que vai jogar futebol, para aquela galera que vai jogar vôlei, beach tênis, para aquela galera que vai andar de bicicleta contigo, para aquela galera que faz um clube do livro, seja qual for. O que nós temos oferecido? O que nós temos oferecido? Já ouviu aquele ditado, você é aquilo que você come? Ao olhar para a sociedade, a gente pode rapidamente chegar no diagnóstico que a gente tem se alimentado mal. Paulo estava falando com alguns judeus convertidos, e eles algumas dúvidas sobre essa questão de lei, o que é lei, o que é graça, e Paulo explicando para eles, e eu pego então esse texto que nos ajuda a entender um pouco também quando Paulo fala lá em Romanos 10, 8, 17, na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É simples assim. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, não justo no sentido de bonzinho, mas de justificado. E é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais terão ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Eu tiro as perguntas dali. Como invocarão? Como vão crer? Como vão ouvir? Como que esse povo que está passando fome lá fora e está se alimentando de coisas que matam ou de coisas passageiras, como? Como que eles vão crer? Como que eles vão saber que existe um alimento que é saudável? Como é que eles vão saber que existe um alimento que realmente alimenta e sacia a alma por esse desejo, por esse anseio daquilo que é eterno? Como? A palavra fala que se vocês não pregarem, as pedras vão pregar, as pedras vão clamar, as pedras vão falar. Eu não queria perder por um pedaço de pedra. Eu não queria estar fora, de repente, de algum movimento que Deus tem feito para aqueles que estão passando fome. E ele ainda continua falando, como haverá quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E aí a pergunta que eu faço aqui é quem envia? Quem é que envia então? A faculdade de teologia é quem envia? A secretaria de missões da Comunidade do Redentor é quem envia? O pastor dando a bênção é quem envia? Será?
Será que a gente precisa de um ritual para que eu e você, enquanto cristão, assumamos a nossa posição lá, no mundo em que Deus nos enviou? Será que precisa desse envio? Será que precisa que de repente você entre aqui numa fila e eu ou Leonir, enquanto pastores dessa igreja, coloque a mão na sua cabeça e fale, agora você foi enviado? Não precisa. Não precisa. A gente até pode fazer isso, como a gente já fez várias vezes aqui, orando, impomos a mão por pessoas que estão se mudando, indo para o ministério, ou querendo orar por ter coragem de anunciar. A gente pode fazer isso. Mas a ação de Deus, através da minha vida e da tua vida, não necessita de nenhuma burocracia institucional religiosa. Não necessita. Porque quem envia é esse Deus. Jesus Cristo, ele estava andando, e Jesus tinha que passar por um caminho que ninguém gostava de passar, que era por meio de Samaria. A galera até cortava caminho e ia para o outro lado. Porque passar no meio de samaritanos, judeus ali, era uma rixa bem considerável. Fruto de morte, dependendo por onde tu passar. É um dia de Atletiba, lá no Couto Pereira, e tu, torcedor do Furacão, com a camisa do Furacão, resolve passar no meio ali da... Qual é aquela rua principal mesmo? Mauá. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Esse dia não, faz um tempo eu fui no jogo com o Rafa, e aí era Curitiba e Operário, né? Foi a semifinal do Paranaense, que o Coxa foi eliminado nos pênaltis. Não, eu para ir ver o jogo é uma beleza. E aí eu lembro que a Olivia, foi eu e o Rafael, e o Chechim, o Rafa com seus 3 filhos e eu com a Olivia. Falei, vamos nós. Era nós com aquela penca. E a Olivia estava com a camisa que tinha algumas coisas vermelhas. E o Rafa falou para mim, Du, tu vai passar em casa, né? Só essa camisa vermelha na Olivia aí não rola. Numa criança de 6 anos não rolava ir com uma camisa vermelha para um jogo contra o Operário. Aí eu também não quis pagar para ver, né? Porque existe uma hostilização, né? É hostil. O Rafa até relatou para mim, cara, uma vez eu vi um pai passando por isso. E essa coisa dessa hostilidade era assim entre samaritanos e judeus. Só que gerava morte. Mas Jesus passa. E lá ele troca uma ideia com uma mulher samaritana. E lá essa mulher samaritana fica sabendo que aquele era o Messias. Que aquele que falava com ela enquanto ela pegava água num poço era o enviado de Deus. E depois desse relato, ela sai pela cidade para falar, olha, eu encontrei o Messias. E aí a gente tem esse relato onde falam, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, come alguma coisa. Rabi quer dizer mestre. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria esperar tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e o outro colhe, e é verdade. E eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizarão o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. O que a gente aprende com esse texto aqui é que quem envia é o Senhor. O Senhor envia para uma obra que já é dele. Nessa obra, uns vão semear, outros vão plantar. E a gente tem que ter a noção de que nessa obra onde é Cristo quem envia, não é meu papel e nem teu papel
Achar que uma vez que eu anunciei Cristo para a vida de alguém, agora ela é propriedade minha, propriedade da comunidade do Redentor. Afinal de contas, foi aqui que ela escutou, foi através da vida de alguém aqui que ela escutou sobre Jesus. Não. O meu papel e o teu papel é de ser semeador. E por hora, quando a gente vai chegar naquela horta, por hora já vai estar fruto lá, é só colher. Por hora vai ter que mexer na terra, colocar algumas sementes. Mas na consciência que toda essa obra é do Espírito Santo. E na consciência que esse Deus me envia e te envia a fazer isso. Porque tem gente passando fome. Tem alma por aí sedenta. Tem alma por aí que tu só ofereceu um abraço, de repente vai ser a coisa mais profunda que ela recebeu naquela semana. A gente fez uma experiência o ano passado, a gente saiu para gravar, para anunciar o Alfa. Aí a Silvia falou, vamos sair na rua e vamos perguntar para as pessoas sobre o que é a vida, se tu pudesse falar com Deus, o que tu falaria, e a gente foi. Foi eu, ela, o Gustavo, e saímos. Eu falei, eu filmo e tu vai. A Silvia, quer conhecer alguém em cara de pau, é a Silvia, ela tem coragem. Ela aborda as pessoas na rua. Ela é jornalista, então ela tem... Cara, e depois a gente ficou assim... A gente não botou isso no ar, a gente não... Mas algumas pessoas, quando a Silvia chegava e falava, se tu pudesse falar com Deus agora, o que tu falaria? Tinha gente que começava a chorar, cara. Tinha hora que a Silvia parava de falar e a pessoa só abraçava e ficava abraçando chorando. E isso aconteceu, pelo menos com uma ou duas, três pessoas, elas choravam só da Silvia perguntar, o que tu falaria com Deus? E a pessoa, tentando responder, começava a chorar. Eu achei curioso, a gente esse dia também estava andando para fazer outra coisa lá no centro. O dia que eu fui falar com o prefeito, muito chique, né? Aí no caminho, a gente indo, e alguém no caminho também, a Silvia passou só para dar um oi numa mulher no salão. Oi, tudo bem? Eu estou indo aqui, mas eu passei aqui só para te dar um oi, só para te dar um abraço. E eu ali pelo ladinho de fora, esperando assim, né, vendo pelo outro lado do vidro. De repente a mulher chorando com a Silvia, eu falei, meu Deus, o que a Silvia faz com as pessoas? E a mulher depois volta aqui, e a Silvia, que eu tenho um horário agora, e deixou a mulher chorando. Eu falei, meu Deus, Silvia. Mas não é um poder da Silvia, são corações que estão secos, ansiando por uma água viva. São almas que querem uma atenção, que querem um abraço, que querem... E de repente aquilo que é tão banal para nós, por viver em comunidade, para algumas pessoas é... Aqui a gente tem amigos, a gente tem pequenos grupos. Ontem eu estava com o PG lá em casa. E ali a gente podia abrir o coração e falando, eu estou assim, eu estou assado. E para nós de repente isso é até normal, ok? Mas para algumas pessoas elas só querem poder falar, me escuta, eu não estou bem. Será que tu pode me dar atenção? Eu estou com fome. Eu estou com fome. Será que tu tem algo para me dar para comer? Algo que sacie esse meu vazio? Porque eu estou com fome, cara. Paulo vai falar lá naquele primeiro texto, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. A minha palavra essa noite é uma palavra de desafio para nós, enquanto cristãos. Para que o Senhor possa olhar para nós e falar como são belos os pés de vocês. Porque vocês têm anunciado as boas novas. 1 Pedro vai falar, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real. Lembrando, sacerdote é aquele que tinha função de receber o sacrifício e entregar o sacrifício. E aqui está sendo falado que agora você é sacerdote. Você pode fazer esse papel de fazer a pessoa chegar a Deus, chegar a Jesus Cristo. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus não te chamou para tu vir ficar sentado 1 hora na semana num culto da Redentor. E olha que para mim é uma ousadia falar isso, visto que a gente está com os nossos cultos um pouco vazios. De repente, o pastor falou que não precisa vir mesmo, né? Mas é que não é só isso, não tem a ver só com isso. Eu sempre falo, a minha vida antes de Cristo era nada, e Ele não me chamou de nada para nada.
Ele nos chama para anunciar as grandezas. Dudu, eu nem sei muito da Bíblia. Conta o que Ele fez na tua vida. A tua vida, por vezes, vai ser a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. A tua vida, por vezes, vão ser o único testemunho de quem é esse Deus que algumas pessoas vão escutar. Semeadores da esperança. Tem muita gente passando fome por aí, galera. Tem muita gente com anseio por aí. Pode ser que vai chegar um dia que Deus vai falar, agora não. Fica quietinho que as pedras vão falar, porque até agora tu não falou nada, né? Como que esse falar, Dudu? Como que esse testemunhar? É fazendo da minha vida, das minhas ações, esse lugar de refrigério para muita gente, que é esse lugar onde Cristo se faz presente. É essa pílula, é esse pedacinho do que vai ser essa eternidade um dia. Eu sou falho, eu sou pecador, eu vacilo, eu não tenho anseio nenhum de mostrar para os outros, tentar fazer uma performance que os outros vão olhar, nossa, como o Dudu é santo. Não tem a ver com isso. Tem a ver de ter uma vida que mostra às pessoas que existe um santo, que é Jesus Cristo. E a minha vida é entregue para Ele. O desejo do meu coração é que você possa ser a resposta desses anseios. Que por meio da tua vida, Cristo seja o alimento que muita gente vai experimentar e falar, isso aqui mata minha fome. Isso aqui mata minha fome. Aqui o meu anseio é suprido. E eu não falo isso para que de repente você convide pessoas e o nosso culto volte a ter um culto cheio. Eu falo isso para que numa eternidade a gente olhe para o lado e fala, uau, a gente entrou, a gente está junto. Aquela pessoa lá que um dia Deus me deu a coragem, eu anunciei a Cristo para ela, ela está aqui comigo. E não porque eu sou bom, mas porque por graça e misericórdia Deus usou a minha vida. Eu não quero que tu saia daqui com um peso. Às vezes eu prego, eu saio que as pessoas falam, hoje tu pegou pesado. Não quero que tu saia aqui com esse sentimento. Eu quero que tu saia aqui sabendo que no que depender da tua força, você não vai conseguir fazer isso. Mas que em Cristo Jesus, Ele pode fazer da tua vida uma bênção para nações. Uma bênção para muita gente. Por graça e misericórdia. Eu queria te convidar agora a ter um tempo de oração individual, mas que tu apresente diante de Deus alguém. Que tu apresente diante de Deus alguma pessoa que está no teu coração. Alguém que de repente durante essa palavra, de repente eu falei alguma coisa que tu falou, tem essa pessoa aqui. Por isso que eu falei, na tua força, na minha força a gente não vai conseguir nada. Mas cheios do Espírito a gente transborda. Tira esse tempo para orar por essa pessoa que vem na tua mente. Clama ao Senhor para que Ele te encha do Santo Espírito de Deus, para que Ele te dê a coragem, para que Ele te dê a graça e a oportunidade de você falar, anunciar, viver Cristo para essa pessoa. Quem sabe essa semana. Quem sabe você vai ser a resposta de oração de muitos anseios essa semana. E isso eu não falo a nível de uau, revelação de Deus, simplesmente trazendo para minha mente, para a tua mente, o propósito pelo qual Ele nos alcançou. O de anunciar as grandezas que Ele tem feito nas nossas vidas.